past the moment you looked at me from across the room. Those eyes kept following me. Something popped in my brain. Now, Oi, eu sou o Emerson, esse aqui é o canal Mecânica de Garagem e tem um caminhão passando. Oi, eu sou o Emerson, esse aqui é o canal Mecânica de Garagem e esse aqui é o computador novo que nós vamos fazer, o Case Mode, mais recente. Eu agora já consegui tirar a tampa aqui e eu não sei dizer se isso facilitou ou dificultou a minha vida. Que na verdade já abriu a parte de cima, nem tinha intenção de abrir, mas de qualquer forma facilita. Eu vou ver o que mais aqui é parafusado e vou soltar tudo, aí depois eu volto com os detalhes. Eu agora vou começar a soltar aqui os parafusos da parte de cima. São os Phillips. Estão meio travados por causa do tempo que passou sem mexer. Olha só. E um do lado de cá. Na verdade seriam dois, mas aqui é o da fonte. Já foi retirado, né? Com isso, a gente precisa ver se já sai a tampa. Ó. Você já deu uma afrouxadinha na tampa aqui, ó. Já consegue. Olha só. Olha que interessante. Quando você solta aqui, você já começa a desmanchar a parte de cima. Interessante. Ah, tem mais um aqui, ó, que eu tenho que tirar. Com isso, a parte de cima já está mais solta. Mas é interessante que está saindo bem mais do que eu gostaria. Bom, eu vou dar uma interrompidinha aqui. Depois que eu desmontar, eu volto. Eu dei uma olhada na máquina aqui. E aparentemente tudo que sobrou, ele é rebitado ou é encaixado. Então o que acontece? Eu vou encerrar por hoje, que já está de noite, já está meio tarde. E depois amanhã eu vou voltar. Já volto com a furadeira e começo a soltar os rebites. Essa parte aqui, ó, ela precisa, esses componentes precisam sair. Para eu ficar com a CPU mais aberta, né? Vamos deixar isso para amanhã. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Hoje estamos de volta aí no projeto do Gamer Core i5. E aqui, ó, eu já tinha desmontado uma parte da CPU, ó, tirei a tampa e tal, o gabinete. E o meu problema era a frente dele, que eu estava resolvendo. Então o que que eu fiz? A gente arrancou todos os... Cortei aqui, ó. Tirei todas as tampinhas. E tô com essa peça. Nessa peça vão essas cantoneiras aqui, ó. Uma de cada lado. E nessas cantoneiras vão as ventoinhas. Vão ser 3 ventoinhas aqui na frente. Meu plano, e aí esse trecho aqui, ó, eu ainda vou cortar. Essa lata aqui eu ainda vou cortar. Meu plano é tá com isso aqui feito e depois bolar uma peça seal cover que vai ser feita com este material aqui. Este material ou pode ser feita mesmo com o resto de fonte e com outros materiais que eu tenho aí, tipo esses aqui, ó. Tenho bastante recortes aqui, tal, alguma coisa vai acabar servindo. Então depois eu vou voltar quando eu já tiver cortado, já tiver adiantado mais essa parte da dianteira aqui. Eu coloquei o computador aqui no chão, né, a CPU, que é pra você conseguir olhar de cima, ou de, por assim dizer, de frente, né, pra ter a noção. Olha só, tá as 3 ventoinhas aqui agora, elas já estão mais ou menos na posição que elas vão ficar. E aqui é a lateral do gabinete. Então já dá pra ter uma ideia de como é que vai ser. Como é que vai ser a frente desse gabinete. A diferença é que isso aqui vai ser tudo RGB, né? Tudo colorido e
O gabinete eu não vou falar a cor ainda, eu já defini a cor, mas eu não vou falar por enquanto pra dar um suspense. Mas já dá pra dar uma ideia de como é que vai ser. Aí é isso aqui, cortar a lateral, preciso fazer as peças e o covers, enfim, ainda tem coisa pra caramba pra fazer, mas tá indo. Ainda precisa fazer uns ajustes, mas esse aqui, ó, é a baia para os HDs. Ela vai aqui, ó. Eu ainda vou decidir se ela vai mais para frente aqui, ó, mais longe, ou se ela vai mais para perto aqui. Eu pensei em pôr ela mais perto, mas agora que eu me toquei, como eu vou pôr a PC e o cover em cima, tanto faz a posição, então provavelmente eu vou deixar ela aí mesmo. Não tem muita dificuldade não, só furar e rebitar. Agora, eu tô aqui. Ó, já tô com a CPU no chão aqui, a parte que tinha pra fazer nela. Agora eu tô fazendo, ó, já tô com a medida tirada e tô pronto pra fazer uma das PSU cover. Essa PSU, ela é a que vai embaixo, porque embaixo ela não vai ter nenhuma ventilação especial. Agora de cima eu ainda vou ter que ver o que eu vou ter que fazer, porque eu tenho que fazer a PSU e tenho que colocar algum tipo de orifício para ventilação para entrar o ar por debaixo da fonte. Então agora aqui eu só tenho que cortar isso aqui e depois ver como é que eu vou dobrar. Uma coisa que eu queria mostrar aqui é como é que eu faço a PSU cover, né? Nesse caso aqui vão ter duas, uma já está pronta, essa aqui é de baixo e essa aqui é a de cima. Olha só, eu prendo na morsa, prendo com os sargentos aqui, coloco uma barra de alumínio de um lado e uma barra de ferro do outro e dobro com a mão mesmo aí, ó. Aí você consegue a dobra boa. Essa aqui eu usei um martelo de borracha para dobrar, então ela ficou com umas imperfeições. Essa aqui não, ela ficou redondinha. Então essa é uma das maneiras que eu faço para conseguir fazer as PSU cover da CPU. Algum tempo depois estamos aí e tá aqui, ó, a CPU. A frente já está montada, eu já encaixei os suportes para as ventoinhas e já furei. Aqui, ó, eu passei uma cola bem forte, cola de para-brisa, para travar no lugar, então por isso que está com o sargento. E aqui dentro eu já coloquei a baia, ó. A baia já está arrebitada. Agora o que eu vou fazer? Vou começar a trabalhar na PSU cover, que essa CPU, esse gabinete, ele vai ter duas PSU cover. Uma em cima, porque eu não vou baixar a fonte vai continuar aqui, então ela vai ter uma PSU cover aqui e uma embaixo. Aí com essas duas PSU cover aqui, eu acho que vai ficar bem legal. Hoje é um outro dia aqui na garagem, olha só. A CPU, né, o gabinete está montado, já com as duas PSU covers no lugar. Agora o que eu preciso? Eu tenho que abrir uma janela aqui, ó, na PSU cover para dar para ver a fonte. E também preciso abrir uma outra janela aqui embaixo para ventilar. Estamos aqui num novo dia do projeto do Case Mode, né? i5. E olha só, aqui já tá pronto. Dei uma lixada. Aqui, ó, estão as outras peças. Aqui tá o gato. Vejam o gato. E aqui estão essas peças aqui. Eu vou lixar elas depois para pintar. Nesse momento, eu estou lixando o gabinete, deixando ele no jeito aí para poder já dar a primeira demão de tinta. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. Ha!
have no regrets, yeah, I'll tat up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So fight and Estamos mais um dia aí no computador. E é o seguinte, temos as duas tampas aqui. Essa aqui é a tampa que vai na frente, aquela aqui, que fica pro lado de fora do gabinete. Essa aqui é a tampa que vai atrás do gabinete. Cada uma tem um tratamento diferente. Essa aqui, ela já tá lixada, tá pronta, eu vou pintar ela. Ela só vai ser pintada, mais nada. E aquela ali, já tá marcada, não sei se vai dar pra ver na câmera, mas já tá marcada. Porque ela vai ser cortada, que aqui vai o acrílico. Então o que acontece? Essa aqui ela não foi limpa, não teve nenhum tipo de limpeza, nem precisa, porque ele vai cortar ela. E essa aqui, ó, ela já tá, se olhar, ela já tá lixada e tá limpadinha. Eu vou dar uma última limpada com desengraxante e começar a pintar ela com spray, porque essa aqui já tá praticamente pronta. Só mandar o spray nela e segue o barco. Tô aqui de volta agora com tudo pronto pra pintar. E aí eu resolvi tomar uma decisão artística aqui, talvez questionável. Eu vou pintar a parte de dentro de vermelho. Esse aqui é aquele que fica no fundo, então você vai ter o preto da estrutura com esse vermelho de fundo. Eu acho que deve ficar legal. Mas a razão principal é que as tintas que eu tenho aqui, a vermelha tá sobrando, então dá pra tentar. Se não ficar bom, eu pinto de novo, eu não posso. O ideal seria pintar de laranja, que é o do tema do computador. Mas a minha tinta laranja não tem muito, eu preciso dela ainda para pintar um monte de coisa. Então, eu tinha várias outras cores, azul, violeta, tal, todas com bastante. Só que a que parece que vai ficar menos discutível é a vermelha, então é nessa que eu vou pintar. Pronto, primeira demão aqui, de leve, só pra ver se vai ficar legal. Aí, quando ficar pronto, eu volto. Mais um dia aí no Case Mode do Core i5. E olha só, já fiz o corte, preparei. Eu não tinha pintado ainda, porque tinha que cortar. E por dentro também, eu não vou pintar, porque depois vai ter que colar o... Aliás, eu não vou pintar essa parte aqui, eu vou empapelar aqui, ó, onde vai colar. Só vai pintar aqui por fora, enfim. Uns dias se passaram, eu fiquei sem mexer no computador e agora eu retomei. E agora eu já estou nas partes mais complicadas, olha só. A tampa, eu já fiz alguns detalhes. E aqui, ó, é a frente do computador, onde vão as ventoinhas. Eu estou começando a fazer detalhes também. A ideia desse computador, eu não sei se eu já tinha falado, que é um negócio meio com inspiração militar. Então tem esse aqui, que é uma coisa, que é o negócio militar, e eu ainda vou bolar outras coisas militares para pôr. Aqui, ó, tá secando, que eu dei mais um retoquinho aqui na CPU, ó, no corpo da CPU. Eu dei mais um retoquinho e tal do gabinete, né? Agora ele tá na cor certa. Eu ainda não me decidi se eu vou fazer alguns detalhes em laranja aqui. Eu tava pensando em fazer, o problema é que para empapelar complicado, demora, perde-se muito tempo fazendo isso, então eu ainda não me decidi a respeito. Agora, por enquanto, o que tá rolando é que essa aqui tá secando. Essa aqui eu pus do lado só para mostrar, para ser sincero, eu já vou tirar ela, porque eu tô pintando aqui, ó. E segue o baile. Mais um dia aqui no projeto do Case Mode 5 e olha só, eu tenho um vidro aqui que eu separei para isso. E eu tenho duas tampas
pra ver, pra levar pro vidraceiro pra ele cortar pra ver se vai caber nessas duas tampas. Aí você se pergunta, ué, por que duas tampas? Você cortou a tampa de trás do computador? Não, na verdade, aquela ali de cima é a tampa de trás do computador e essa aqui é a tampa do meu computador, que eu queria aproveitar, já ver se eu consigo colocar um vidro no meu computador. Isso aqui é vidro mesmo, não é acrílico. Então o que eu vou fazer? Eu vou lá pro vidraceiro e vou ver se ele consegue cortar e fazer caber. Né? Se esse vidro vai dar para essas duas tampas. Eu acho que, putz, apertado, mas vai dar. Vamos lá. Eu agora estou aqui no carro, já estou com o carro ligado, tudo pronto. E estou indo lá pro vidraceiro. Lá no vidraceiro a gente vai ver qual é que é, o que tem que ser feito, se ele consegue cortar. Vamos lá. Vai passar no Fantástico? Não, não vai. Passar No YouTube. no William Bonner. Sim. Então, eu tô aqui na vidraçaria. Do Leonardo. E ó, o ruim é que é o seguinte, o pedaço de vidro aqui, ele é bem rente. Então vamos torcer aí pra que dê pra fazer os dois com ele. 2 vídeos que você quer fazer aí? Eu queria ver se esse vidro cobria os dois. Assim, eu dei uma medidinha bem porca, mal feita, parece que dava, mas... Você quer 2 vídeos do mesmo tamanho? Não, só assim, os dois cortes aqui são do mesmo tamanho, então pode ser. Só que a única coisa que tem que servir aqui, mais ou menos. Aqui eu corto com quanto? Com 35, você quer dizer? Ó, tá vendo? 35. Pode cortar com os 34. Eu só preciso... 34 por quanto aqui? Por quanto tá aí? Tá dando 41. Pode cortar por 34 por 38. 34 por 38. Esse pedaço lascado. Então, não sei se essa ponta lascada vai dar pra usar, mas se tiver que usar ela pra servir, tô dentro. É impressionante como o senhor faz isso parecer fácil. 38, né? Por 34. Ó, assim tem 37. Deixa eu dar uma pausa aqui. Não, porque... Eu vou fazer propaganda da loja. Aliás, deixa eu. Para fazer propaganda no vídeo, qual que é a loja? Leonardo Vidros, Qual é o endereço? Avenida Dom Zé Gaspar, 2004. Fica aqui em Mauá, tá? Isso, gente? perto Vila do UPA, Cis. Vila Cis. Na Vila Cis, isso aí. Normalmente quando eu vou fazer qualquer coisa que tenha vidro nos computador, ou mesmo no carro, eu trago aqui. Já não é a primeira vez que eu venho aqui. Então quem precisar, recomendo. Deixa eu dar uma... somar. Agora vou dizer. Gente, deu tudo certinho aqui, hein? Ficou legal, agora eu vou conseguir para os dois computadores. Bom, o serviço está feito aqui. Muito obrigado, seu Leonardo, valeu. Se alguém precisar, gente, tá aqui, eu acabei de passar o endereço aí, acabei de passar o local. Se tiver alguma dúvida, me pergunta nos comentários que eu falo também. Falou? Vamos voltar lá agora para o computador. Eu já estou de volta aqui em casa para continuar o computador, mas antes eu queria fazer uma observação que eu reparei só depois que eu saí lá da vidraçaria. Eu comentei, tipo, eu quero pagar e tal, não aceitou o pagamento. Ele falou, não precisa, porque é fácil. Além disso, você vai fazer propaganda minha no YouTube. Eu insisti, ele não quis, gente boa pra caramba, não tenho o que falar. Mas eu não pude deixar de reparar que é a primeira vez que eu faço uma permuta no YouTube. Que eu não pago o negócio porque eu vou fazer divulgação. Muito legal, né? Fica registrado aí minha primeira permuta que eu fiz na história do canal. Obrigado, tá, gente? Muito agradecimento aí ao pessoal da vidraçaria. Aqui, ó. As partes que já estão pintadas, olha só. Só que tem um pequeno probleminha. Eu esqueci que esse computador precisa de um botão de ligar, né? Eu vou dar uma olhada depois no Mercado Livre e ver se eu acho algum botão de ligar que combine com o design desse computador, e ainda preciso dar um jeito de furar ele sem estragar muito a tinta. Tirando essas coisas, tá tudo correndo bem, né? Olha só. Não vai ficar a coisa mais perfeita do mundo, mas já dá pra... Eu já encomendei as ventoinhas que vão aqui. Eu agora tô aqui com o vidro pronto pra colar. Aqui, ó, tá a tampa
do computador. Eu não pintei por dentro justamente para melhorar a colagem. E aqui, ó, tá o computador. Olha só. Desmontado. Aqui tá a frente dele, ó. Eu ainda não pintei as grades. Eu não vou filmar ele ligado. Eu já testei para ver os LEDs, RGB e tal. Eu já testei, mas eu não vou postar isso agora, porque claro que eu só vou fazer isso aí na revelação do computador, mais pra frente. Esse aqui, ó, essa CPU que tá aqui do lado dela, é onde tá dentro o Core i5. A placa do Core i5, ela tá aqui, ó. E justamente eu liguei ela, funcionei o computador, já aproveitei para testar os LEDs, tudo ao mesmo tempo. Então, isso aqui é uma coisa que eu nunca tinha feito. O Core i5, a placa tá guardadinha aqui e tal, até eu conseguir passar ela pro gabinete certo dela. Vou limpar aqui o vidro, tô limpando, né, o vidro, e vou colar ele na tampa do computador. Aí já é uma tarefa a menos, e a gente chega um pouco mais perto de completar o computador. Logo, logo também eu vou colocar, isso aqui são os pezinhos dele, eu vou colocar os pezinhos no gabinete, e aí a gente já consegue adiantar um pouco mais aqui o serviço. Run free and dive into the sky. Hear the wind crying out its prayer. Why are we so ashamed to be alive? Break the chains and our freedom's ours to take. Look behind your back. Chase a light when the world is getting darker. Tô aqui de volta uns dias depois. Essa aqui é a placa mãe do Core i5. Dá pra ver aqui o processador. Aqui, ó, tô preparando a pasta térmica. E vamos ver se eu consigo encaixar este cooler aqui. Ele tava com um fan original, um cooler original, que até que é bonzinho, viu? Ó, núcleo de cobre e tal. Mas vamos ver se eu consigo colocar esse aqui, que é bacana. A base já prendeu, então agora eu vou passar a pasta térmica e ver se encaixa. Se vai dar certo eu não sei. Mas tá aqui, ó. Tá encaixado na placa. Agora eu tenho que começar a preparar para colocar a placa lá aqui no gabinete. Aqui, ó. Tá encaixado já o cooler, já encostei. A placa mãe já tá na posição certa, ela já tá parafusada. E agora colocar a fonte e depois começar a passar a fiação aqui pelo gabinete. Esse gabinete é legal que a tampa dele sai. Olha só. A tampa dele tá... Deixa eu ver, tá aqui, ó. Ó, já tá com o botão de ligar. Olha. A tampa, essa aqui é a PSU cover de cima. E aqui a frente e a lateral. Aí eu vou continuar montando aqui. Tem também uma PSU cover que eu nem pintei ainda. Agora, tô com o computador ligado aqui, monitor ligado. Já tá, eu só encostei a tampa aqui e já liguei o start. Vamos ver se o computador liga. Opa, ligou. Vamos ver se dá tela. Aê, garoto, olha só. Temos tela. Isso. Lógico que ele tá reclamando, tá no BIOS, né? Porque o BIOS tá totalmente atravessado por causa do... tá sem HD, né? Aí, ó. Beleza. Opa. Pronto. Agora é só organizar. Eu agora tô no outro dia aqui. Ó, tô preparando a PSU cover de baixo. Ela não tá pintada ainda. Mas antes de pintar,
Tem que ter certeza que ela vai encaixar. Eu cortei uma parte aqui para ter mais espaço para ela ficar mais legal, para eu ter certeza que ia servir tudo aqui. E agora eu vou colocar a placa de vídeo, ver se a placa de vídeo combina com a PSU Cover. Ficando tudo no lugar, aí dá pra gente começar a pensar em pintar a PSU Cover. Agora estamos aqui em outro momento. E olha só, isso aqui é a PSU Cover de baixo. O que eu fiz? Eu passei uma mão de tinta, ó, laranja aqui em cima. E agora empapelei. Agora é só vir com a tinta preta e pintar ela. Eu vou pintar com spray preto. Eu tô aqui agora, ó, o computador já tá aqui. Uma parte do cabeamento, do acerto do cabeamento eu já fiz. Não sei se vai ficar claro no vídeo, que eu já acertei os cabeamentos no lugar. Ó, inclusive está energizado, dá pra ver a placa de vídeo com os LEDs acesos. Já testei, as coisas acendem. Mas o que acontece agora? Eu estou esperando chegar uma fita de LED que vai aqui. E estou esperando chegar um plug USB que eu vou colocar aqui, ó. Uns conector USB que eu vou colocar bem aqui para esse computador ficar com USB na frente. Eu só posso terminar de cabear ele, fazer o cabeamento, tudo certinho, depois que essas peças chegarem. Aí quando eu tiver com essas peças na mão e tal, eu já encaixado na máquina, eu vou saber exatamente um cabeamento. Mas o layout geral da máquina já é esse aqui. Ela já vai ficar mais ou menos com essa cara aqui. Eu não vou filmar ela agora ligada. Eu já testei, ligou, acendeu todas as ventoinhas, acendeu ali dentro, acendeu aqui que tem um LED azul no cooler, tá tudo ligando, tudo acendendo, a máquina está iniciando com a placa de vídeo, embora eu ainda não tenha instalado os drivers, mas o que falta agora mesmo é só chegar essas peças para eu testar. Enquanto isso, só aguardando. Agora nós estamos em outro momento aqui. Eu já instalei a placa de vídeo. Eu já configurei, eu já coloquei um USB dianteiro aqui, ó. Eu comprei uma placa de USB e coloquei, ó. Ela tá ligada, tá funcionando, tá com internet e tá com som. Eu tô rodando aqui, ó, o meu vídeo, ó. Um dos meus vídeos. Por sinal, olha lá, nessa tela de computador eu tô mostrando essa mesma tela de computador, olha que barato. Inception. Então, eu tô mostrando aqui. Ó, vocês podem ver que aqui a ventoinha é azul. Aqui, ó, tá tudo no LED programável. Inclusive aqui também brilha, tudo acende, tudo brilha. Tá aqui o controle, ó. Só que eu não vou, por enquanto eu não vou mostrar pra vocês ele brilhando por dois motivos. Um, que com tudo ligado mesmo, todas as ventoinhas ligadas, elas estão funcionando, estão instaladas. Embora eu ainda não tenha feito o ajuste da fiação. Bom, eu não vou mostrar essa ventoinha agora porque eu quero deixar pro final. Quando já tiver tudo pronto e já tiver o LED também instalado. Eu estou esperando chegar a tira de LED, é a última coisa que falta. Quando chegar a tira de LED, eu termino de montar o computador. Vou montar a tampa do lado de cá, ó, que está sem por enquanto, que é aquela tampa ali, ó. Essa tampa aqui. Eu vou montar ela no computador quando ela estiver montada certinho. E vou montar também a tampa de vidro. Já está pronta a tampa que vai aqui, inclusive com o vidro. É vidro, não é acrílico. Então, por enquanto vocês estão vendo ele rodando aqui, ó. Vocês estão vendo o computador rodando aqui. Ele está ligado, está funcionando, por sinal bem silencioso, olha só. Tá silencioso, tá bonzinho. Logo, logo, assim que chegar a tira de LED, eu só preciso fazer um esquema que é o seguinte. Esses aqui, eles iluminam, eles têm programação, tem tudo, os LEDs dos coolers. Você pode ver que os coolers estão ligados, mas não estão acesos. Eles têm iluminação, tem tudo. Só que eles estão iluminando esse lado. Eu quero iluminar também esse. Quero que ele tenha uma iluminação mais completa. Então é só tá voltando a fita de LED mesmo, que eu tive que comprar. Minha fita de LED que eu tinha em casa não servia.
Assim que ela chegar, eu posso começar a montagem final, começar a fazer a organização de cabo. Eu não posso organizar os cabos aqui ainda, porque eu não sei onde vai passar o cabo da fita LED. Só quando tiver lá na mão. Vamos aguardar, né? Estamos aqui no outro dia. O computador já está ligado, funcionando. Eu coloquei aqui um adaptador para a internet. Olha lá, ele está passando o meu vídeo. Esse é meu vídeo mais recente, é o da junta de Carter, do Vortec. Tá aqui na mesa, olha só. Tá uma certa bagunça aqui, porque logo logo eu vou estar me mudando. Talvez até tenha eco aqui no vídeo, porque logo eu vou estar me mudando. E ó, aqui você só vai ver os LEDs da placa de vídeo e o cooler do processador ligados. Mas ele já está com toda a iluminação RGB funcionando. Esses aqui ó, são os coolers, eles acendem. E aqui do lado, aqui eu coloquei uma fita LED. Então, mas eu ainda não vou mostrar esses aí. Primeiro eu vou deixar meu vídeo rolando aqui e vou procurar os drivers da placa de vídeo que não foram instalados ainda. Aí depois os drivers da placa de vídeo tem que instalar uns programas, tal. Uma coisa aqui, ó, eu coloquei, olha que legal. O USB e a saída de áudio aqui na frente do computador. Então, agora ele tá certinho. Aí vamos instalar jogo, vamos instalar o que precisar e ver se funciona. Voltamos agora no outro dia, já um certo tempo depois. Por quê? Porque no meio do caminho, no meio do projeto, eu tive que me mudar. Então eu estou em outra casa agora. Aí eu montei aqui uma bancadinha diferente. E agora eu vou ligar o computador de novo para a gente continuar o que tem que ser feito nele. Né, Mariana? Sim. Então daqui a pouco a gente volta aí. Algum tempo depois, estou eu de volta aqui. Computador aqui e olha, eu estou rodando a inicialização do Street Fighter V, ó. O computador está aqui, fazendo o trabalho dele. Agora a gente precisa ver mais jogos para instalar. Bom, resumindo até aqui, o que aconteceu no computador? Ele deu um problema na placa de vídeo, acho que vocês já sabiam. E aí eu tive que trocar a placa de vídeo. Eu também aumentei a memória dele para 16 GB. E aí eu terminei de montar. Montei a tampa, montei tudo. Tem o controle. Dá para ir mudando de acordo com o controle, ó. Ou você coloca em automático e ele vai alterando sozinho as cores. Olha como ficou bacana. Aqui, ó, por dentro. Filmando agora com um pouco mais de luz, olha só. GTA V rodando e rodando bem. Aí, ó. Look behind your back. Chase a light when the world is getting darker. I have a dream where love's the only side. So take my hand, join the army of the shadows. Going harder, we are more than numbers. Standing in the shade. Going louder, we are all one color. Standing in the way.
E é isso aí, tô encerrando o vídeo aqui do Core i5, um dos computadores mais legais que eu já fiz. Se você gostou, não esquece de dar um like aí, gostou bastante, se inscreva no canal. Se tiver qualquer dúvida, coloca aí embaixo que eu costumo responder todas as dúvidas. Não se esqueça de acompanhar os vídeos novos do canal, como ver se tem reforma, ou como os vídeos de humor novos do canal, que também são bacanas, não se esqueça de acompanhar. Se puder fazer um comentário, se inscrever, melhor ainda. Um grande abraço para todo mundo e fui!